Olá, bando de musas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo mega especial aqui do canal, porque hoje eu vou estar inaugurando as nossas resenhas de produtos. E se você tá achando que eu vou resenhar qualquer produto, qualquer coisa, você tá muito enganada, porque a gente vai começar em grande estilo, resenhando essa bebezinha aqui, que é simplesmente uma paleta da P. Louise. Para quem não conhece, P. Louise é uma marca de maquiagem britânica de uma maquiadora profissional. E a marca já ficou muito famosa há alguns anos atrás, quando eles lançaram primers de olhos mega potentes, que inclusive uma grande influencer que usava muito aqui no YouTube é a Nick Tutorials. E essa paleta aqui, em específico, que a gente vai estar resenhando hoje, é a Wedding Excel, mas ela possui diversas outras opções de paletas lá no site. E nesse vídeo aqui eu vou contar tudo pra vocês de como eu fiz pra adquirir, pra comprar a minha. Mas antes da gente começar a nossa resenha aqui, só vou dar alguns recadinhos importantes pra te lembrar de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, ativar aqui o sininho de notificações, deixar o like nesse vídeo e também me seguir nas outras redes sociais, tá? Eu sou @FloraCCaetano em todas as redes. Também, por favor, me conta nos comentários o que vocês estão achando desse fundo aqui, pink, porque eu tava com medo de usar ele, né, e de repente ficar too much, roubar a cena, mas eu coloquei, tô vendo aqui no visor da câmera e eu confesso que eu tô achando incrível. Então, por favor, já comenta aqui se você tá preferindo esse rosa forte ou rosa clarinho que eu usei nos vídeos anteriores, beleza? Recados todos dados, então agora bora falar da estrela desse vídeo, que é a paleta que a gente vai estar resenhando hoje. Primeiro de tudo, eu queria explicar para vocês por que essa em específico foi a minha escolha dentre tantas opções que a marca tem disponível lá no site. Como vocês sabem, além de produzir conteúdo aqui para internet, eu sou maquiadora profissional, então eu trabalho realizando atendimentos. E se você também é maquiadora, você provavelmente conhece essa paleta aqui, que é a Jaclyn Hill Volume 1 com a Morphe. Porque por muitos anos, essa daqui foi a paleta queridinha dos maquiadores e a conhecida como Coringa, né? Como tendo todas as cores necessárias aí para fazer uma maquiagem social. E realmente, é uma paleta com uma seleção de cores bem legal, uma fórmula muito boa, como vocês podem ver. A minha tá bem usada, porque eu usava ela praticamente em todas as maquiagens, só que de uns meses pra cá, eu comecei a ficar com um pouco de ranço dessa paleta. Por quê? Ela foi criada lá por 2015, 2016. E se você já acompanhava esse universo da beleza, da maquiagem naquela época, você deve lembrar que foram anos onde cores quentes com fundo aquecido estavam muito em alta. Então essa paleta aqui, ela tem diversos tons de marrom, tons muito versáteis sim, porém todos têm esse fundo mais aquecido. E são tons muito bonitos, que ficam lindos em muitas pessoas, principalmente quem tem essa pele mais aquecida, porém quem já tem uma pele um pouquinho mais neutra ou fria, já não fica tão legal assim, porque é aquela coisa que não harmoniza com o tom da pele da pessoa. E aí, como eu já tinha feito diversos buraquinhos, né, nas sombras aqui, eu já tava na hora de ou repor essa ou comprar outra. Só que daí eu não queria repor por essa questão dos tons muito aquecidos. Eu queria uma paleta que sim, tivesse opções quentes, né, de marrons mais terrosos, mas eu também queria marrons mais neutros e até mesmo mais frios, para conseguir utilizar aí numa cartela maior de clientes e harmonizar, né, com o maior número de pessoas possível. Eis que então, meu amigo Diogo, que também é maquiador profissional, ele comprou essa paleta aqui diretamente no site da P. Louise, usou, me indicou, falou que era uma paleta incrível. Então, essa daqui é uma paleta com 50 tons e ela começa desde um branquinho opaco, passando aí por vários tons de marrom até chegar num preto opaco. E eu justamente escolhi comprar ela pelo motivo que eu acabei de falar aqui. Foi nessa paleta aqui que eu encontrei exatamente o que eu procurava. Hoje aqui, o que a gente vai fazer então para colocar essa paleta para teste?
eu vou fazer um olho com cada técnica, um olho diferente do outro, porque dessa forma a gente vai conseguir usar uma quantidade de sombras maior para realmente conseguir colocar essa paleta para teste e testar, né, um número maior aí de cores. Mas antes da gente começar a maquiar realmente, eu vou fazer swatch de cada uma das cores em cada uma das fileiras, para que a gente já tenha aí uma primeira impressão de como cada uma dessas cores aqui vão se desempenhar. Então, temos aqui os swatches da primeira fileira. Aqui são os swatches da segunda fileira. Todas as cores da terceira fileira. Quarta fileira. Para finalizar, antes que a pele do meu braço descolhe de tanto tirar e colocar sombra, swatches da quinta e última fileira. Como são 50 sombras, eu optei por apresentar já todas as cores aplicadas no meu braço. Então, se eu fosse mostrar uma por uma, ia ser já 1 hora de vídeo só nisso. Mas, de modo geral, as sombras mates são muito aveludadas, enquanto as sombras metalizadas, glitterinadas, são um show à parte. É literalmente ali um pigmento prensado, não é nenhuma sombra em si. A minha ideia é fazer um olho um pouquinho mais foxy eye, usando também um pouco de brilho, mas não aquela coisa muito glitterinada. E no outro olho já fazer um smoky glow. Então eu vou começar primeiro pela minha ideia do foxy eye e a gente vai pegar então a nossa primeira sombra. Agora só é difícil escolher qual sombra, porque 50 opções não é pouca coisa, né? Vamos lá. Primeira sombra que eu vou pegar é essa daqui que chama Pledge. Hi, Lorena! Num pincel de contorno, tá? Porque geralmente, antes de eu fazer qualquer técnica, eu sempre pego um pouquinho do contorno que eu usei na pele pra fazer a base ali do meu esfumado. Então, como a gente quer testar um grande número de sombras aqui, vou usar essa sombrinha aqui. E eu vou vir depositando ela só no canto externo, na pálpebra fixa do canto externo. Então pode ver que o meu movimento é de vai e vem, arrastadinha, coladinho na pele e para além aqui do olho, tá? Pode levar ali meio que na têmpora em direção à raiz do cabelo. Aí só o que sobra aqui no pincel, que eu vou trazer a sujeirinha no canto interno, bem pouquinho. E de cara, assim, é uma sombra muito bonita, que esfumou muito bem, ó. Agora, eu vou vir pegando a sombra Handsome. Hi, how are you? E com essa sombra, eu vou vir aqui marcando o ponto alto do meu olho e o cantinho externo. Vou ligar esses 2 pontinhos que eu fiz. E agora, vou vir fazendo um movimento curtinho e ascendente de vai e vem para ir tirando marcação e esfumando esse tomzinho aqui de marrom, que ele é um tom de marrom intermediário. Então a gente também vai usar algumas cores um pouquinho mais escuras, só que essa daqui é para fazer a transição entre aquele marrom mais claro e o que vai vir depois mais escuro. E eu tô chocada, assim, porque ainda tenho que limpar o esfumado, melhorar a transição, mas de cara tá esfumando como um sonho. Tanto que agora, olha isso aqui, nem peguei mais sombra no pincel. Só o que tinha ali de restinho, eu tô trazendo aqui um pouquinho pro cantinho interno pra fazer esse desenho, né, do côncavo. E olha como ela tá rendendo. E já meio que fazendo a aplicação, ó, ficando esfumada. Eu vou até pegar o pincel anterior com a cor anterior, que é a Pledge, pra vir aqui melhorando a transição das duas cores. Agora, a gente vai começar a escurecer um pouquinho esse olho. Eu vou dar mais um zoom aqui. E a brincadeira vai começar a ficar séria, porque agora a gente vai escurecer essa porção aqui do canto externo nesse formato que dá um foxy eye. Vou pegar essa corzinha aqui, ó, Veil. O pincel que eu tô usando é o A26 da Macrylan. Aí vamos ver qual que é dessa sombra. Porque eu vou vir aplicando ela, dando batidinha primeiro pra pigmentar nesse cantinho
externo. E assim, uma curiosidade, uma nota aqui, né? Geralmente, quando sombra mate é macia desse jeito, costuma ter fallout. Essa palavra em português para isso seria esfarelar? É esfarelar mesmo que a gente vai usar. Por quê? É normal a hora que você vai com o pincel na paleta, pegando essa sombrinha, dela esfarelar. Não necessariamente é uma coisa ruim, mas daí você tem que tomar cuidado, porque quanto mais uma sombra esfarela, mais difícil é ali, né, de você maquiar sem sujar a sua pele. E essa daqui, ela tem um pouquinho, ó, até pegar ela aqui com vocês, ó. Pode ver que ela dá uma esfareladinha, mas nada gigantesco. E isso significa que muito provavelmente a gente não vai ter muito problema com sombra caindo aqui embaixo, tá? Mas enfim, vamos fazer os dois olhos e aí depois eu dou as minhas considerações finais. Agora, eu terminei de aplicar essa sombra que ela é como se fosse um marrom com um fundinho mais berinjela. Eu confesso que eu tava esperando que essa sombra aqui fosse um pouquinho menos berinjela. A cor é linda, ela esfumou super bem, só que eu queria mais um marrom mais quente. E na paleta ela não aparentava esse fundo tão berinjela assim, mas tudo bem, vamos continuar. Só uma observação mesmo. Então antes da gente ir para a próxima cor, só vou melhorar aqui, ó. Melhorar não, na verdade. Começar a construir essa transição aqui no meio dos olhos também. E aí eu tô vindo com aquele marrom intermediário que a gente usou ali no côncavo, que é o Handsome, aqui do ladinho. Agora a gente vai escurecer um pouquinho mais. Vou pegar a sombra Wiped Off com um pincelzinho ainda menor de esfumar. E aí com ele, ó, que ele é bem fininho, eu vou aplicar essa sombra, que é um marrom bem escuro, dentro daquele marrom berinjela. E agora é a prova real, porque a gente tá colocando uma sombra em cima da outra. E aí, se a sombra não é pigmentada o suficiente, ou ela não faz diferença nenhuma, ou ela começa a manchar. Mas por enquanto aqui, ó, tá indo super bem. Não manchou, construiu camada lindamente. Por enquanto, ó, trabalhando só com sombra mate. Olha esse esfumado. Lindíssimo. Todas as sombras pigmentando. Agora a gente vai começar a entrar no canto interno dos olhos. E para isso a gente vai começar a usar cores mais claras. Eu já tinha colocado aqui no meio, então, aquele marrom de transição. E agora eu vou pegar uma cor aqui que particularmente eu achei meio feia. Oxente! Que é essa fondness. Só pra ajudar a gente, né, dessa transição do mais claro até o mais escuro. E pra gente ver se, apesar de eu ter achado ela feia aqui na paleta, se no olho ela vai ficar bonito. Então, pincelzão de depositar. Vou vir aqui na frente daquele marrom de transição. Pigmentado, olha. Deu uma batidinha ali em cima dos mais escuros e ele até tinha coberto. Vamos com calma, tentando não sujar ali onde já tem sombra. Gente, é bem bonita. Olha só como é bom a gente testar, usar mesmo quando a gente não gosta, porque na paleta ela é super laranjinha. No olho ela fica esse tomzinho de bege. Maravilhoso, olha isso. Ó, amei. Muito pigmentada. Eu vou até pegar a sombra média de novo, só pra gente melhorar, né, a transição, porque ela é tão pigmentada que aquele esfumadinho que eu tinha feito, ela meio que cobriu. Então, vou pegar novamente marrom médio e vou vir aqui, ó, na bordinha, fazendo esses movimentos de vai e vem, arrastadinhas, pra uma cor e entrando na outra, não ficar uma divisão muito brusca. Tcharam! Uau! Olha, eu tô feliz de ter testado essa cor, viu? Porque confesso que, assim, um cliente dificilmente eu usaria se eu não tivesse colocado ela pra jogo em mim antes. Porque, tá vendo aqui, ó? Essa cor aqui? Laranjinha. No olho, ela traduz esse begezinho com um fundinho levemente alaranjado, mostardinha, sei lá. Essa cor linda, linda. Gente, isso daqui pra noiva fica incrível, incrível. Então, assim, ó, a segunda cor, né, que a gente vê
Que na paleta parece uma coisa e no olho é outra. Então assim, a gente tem que usar realmente todas pra descobrir qual é a de cada uma. Vou pegar mais um pincel de depositar sombra, só porque ele tá limpinho. Eu quero testar o branco, porque branco é uma cor bem difícil de se fazer em sombra. Facinho de manchar, então a gente vai ver se essa daqui é boa o suficiente. Vou colocar ela logo aqui na frente daquele begezinho lindo. E a branca, tá? Pra pigmentar, primeiro a gente tem que vir com batidinha. Se você pegar uma sombra branca e começar a arrastar, pode ser a melhor sombra do mundo, ela não vai ficar bonita de jeito nenhum. Então, sempre batidinha. E aí ela é realmente aqui, ó, só na pálpebra móvel, tá? Gente, muito pigmentada. Ela fez a mesma coisa que a begezinha, sabe? De ser tão pigmentada que ela cobre as sombras que estavam do lado. Ó, quase que eu fiz um cut aqui sem nem ter feito base de corretivo. Vou até voltar com outro pincel de depositar sombra, com a nossa sombra patinho feio, que na paleta parece feia e no olho fica linda, pra melhorar a transição das duas aqui, ó. Cara, ela constrói camada muito bem. Isso daqui já tá selado faz tempo, não tem mais corretivo nenhum. E ainda assim ela continua pigmentando sombra em cima de sombra. Calma aí, o gato quer entrar. Venha! Ou, vem! Nessa parte, a abençoada aqui esqueceu de ligar o microfone. Então vocês vão ver que eu tô falando aí um monte de coisa à toa e eu nem vou colocar o som porque vai ficar péssimo. Vou narrar aqui pra vocês rapidinho. Basicamente o que eu fiz foi pegar a sombra Treasure You, que é um rosa meio envelhecido, meio queimado, e aplicar ali do meio até o canto interno dos olhos com um pincelzinho de detalhe. Como vocês podem ver, também esfumou super bem. Até uma coisa que eu comentei tem paletas, né, que no mesmo produto a gente tem sombras de qualidade diferente, e essa não. O que eu gosto muito, né, porque a gente não é pego de surpresa negativamente. Uma sombra boa, outra sombra ruim. E aí, depois, então, de ter aplicado essa sombra Treasure You, eu peguei a Veil só pra conectar cantinho de baixo com cantinho de cima, e olha como essa sombra aí sumou super bem com a Treasure You, com um rosadinho ali que a gente aplicou na parte inferior. Eu nem fiquei precisando insistir ali na transição, e uma já misturou maravilhosamente com a outra. Aí, pra finalizar, né, essa parte inferior, só pra melhorar a transição da sombra do rosado ali pro tom da pele, eu usei a cor Endearment num pincelzinho lápis, e realmente essa sombra é muito boa, por mais que vocês não consigam ver direito. E é justamente por isso que ela é boa. Eu não queria que ela aparecesse mais que o rosa. Eu só queria ali que ela ficasse do tonzinho da minha pele para ajudar a melhorar, suavizar a transição da sombra e pele. E ela fez isso maravilhosamente bem. Então, agora que eu já narrei tudo que eu fiz nesse período que eu fui uma anta e esqueci de ligar o microfone, a gente volta pra resenha normalmente. Meu, que ódio! Me embananei aqui e percebi agora, depois de ter feito a parte inferior inteira, que o microfone não estava ligado. Então vamos lá. Só vou terminar o que eu tava fazendo no cantinho interno, que é, com a pontinha do dedo, aplicar a sombra aqui, White Dove, que é um branco meio... A hora que bate a luz, ele reflete levemente mais dourado e rosadinho. E eu gosto de aplicar com a pontinha do dedo, só porque ele adere melhor, tá? E aí depois vai vir aqui um delineadão pra dar esse efeito de Foxy Eye que eu falei pra vocês. Faltam alguns acabamentozinhos aqui nessa maquiagem, tipo delineado, um pouquinho de um lápis, um cortezinho. Mas eu vou fazer isso lá no final. Agora a gente vai fazer esse outro olho, e como nesse daqui a gente usou um pouquinho de rosa e cores mais aquecidas, né? Nesse outro olho a gente vai usar as partes aqui, né? Os tons de marrom que são um pouquinho mais frios, então a galera aqui da primeira e da segunda fileira. E eu também quero fazer um olho mais escuro, fechado, né? Então escuro do começo ao fim e com muito brilho, que aqui a gente usou só um pouquinho. Então bora lá. Como no outro olho, eu vou começar por um marronzinho clarinho, fazendo meio que a base de todo o esfumado. Para isso, eu vou pegar aqui a sombra
Charming com o mesmo pincel, tá? Já limpei todos os pincéis. E aí agora, vamos ver, ó. Vou aplicar aqui da mesma forma, tá? Falei pra vocês que, independente da técnica, eu sempre faço esse passo. E é verdade. E agora a gente vai ver a real, porque geralmente tons mais frios assim, eles são um pouquinho mais difíceis de esfumar e mais fáceis de manchar. Ó, mesma coisa, tá? Primeiro aqui no canto externo, agora o restinho levemente no canto interno, só pra tirar o brancão que o corretivo deixa, tá? Não sei se eu falei, mas nos dois olhos, primeiro eu aplico o corretivo, independente da paleta que eu vou usar, tá? Que daí dessa forma a sombra tem onde grudar e ela pigmenta também. Então, beleza. Primeira cor aplicada, agora a gente vai começar, né, a escurecer e eu vou vir primeiro usando então um tom de transição. O tom que eu vou usar é a cor Bright Tribe, pra fazer aí esse tomzinho de transição. Então, da mesma forma que eu fiz no outro olho, eu vou marcar o ponto alto, o canto externo, vou ligar os dois. E assim, aquela sombra, né, mais clarinha que eu fiz o fundo do esfumado, ela esfumou também super bem. Vamos ver agora essa daqui, né, porque ela já é um pouco mais escura e fria. Então agora, ó, tô tentando vir levemente aqui esfumando as bordinhas, né, tirando essa marcação. E assim, vocês estão vendo o meu lado do rosto que eu menos gosto, tá? Então, se a maquiagem ficar ruim desse lado, a culpa é disso. Aham. Sei. E aqui eu não sou muito fotogênica, não. Mas tudo bem, porque o que importa aqui é a gente ver a real, se a paleta é boa ou não, se vale a pena ou não. Mas so far so good. Tô achando que ela tá esfumando muito bem. E eu vou começar a entrar com ela aqui no cantinho interno dos olhos, ó. Senti que ela deu uma leve manchadinha, mas nada que a gente não consiga corrigir. Principalmente agora que a gente vai entrar com as sombras mais escuras. Vou voltar então só com um pouquinho da cor anterior. Beleza. Agora eu vou pegar a cor The Big Day, com um pincelzinho menor também de esfumar. E a gente vai vir escurecendo o cantinho externo. Vocês viram que desse lado aqui não teve fallout, né? Não teve sombra sujando a minha pele. Agora vamos ver, ó, porque a gente tá usando aqui uma cor bem escura, tá? E geralmente cores mais escuras, né, é normal dar uma caidinha de sombra ali na pele, mas ó, pigmentou super bem, sem fazer sujeira, tá vendo? Essa daqui eu já não tô sentindo ela manchar, tá? A de cima ali, a gente viu que ela é uma leve manchadinha aqui, ó. Não sei, talvez o problema seja eu, talvez o problema seja eu. Mas eu esfumei da mesma forma, né, que eu esfumei aqui do outro olho. Ele não tinha dado aquele probleminha, mas tudo bem. E não é que essa sombra aqui, né, que eu falei que ela deu uma leve manchadinha, não, isso não significa que ela não esfuma, mas que ali onde eu tinha depositado, ela deu uma pigmentadinha a mais, como se fosse isso, sabe? Não foi tão fácil de fazer a fumacinha do esfumado. Mas aqui, ó, escureci logo embaixo dela e agora tá ficando um smoke real, né? Vamos vir com a sombra de brilho, então. Tô doida pra usar uma cor aqui que é a Tantalizing. Essa daqui, ó. Vou pegar ela com o dedo mesmo. E assim, eu tenho o olho profundo. Então, eu nunca gosto de fazer, tipo assim, um preto, um marrom no olho inteiro. Eu vou fazer um leve degradê, né? Mais claro até o mais escuro. Só que usando sombras metálicas, né? De brilho. Então, ó, vou vir com a Tantalizing, pegando direto no dedo. Olha isso aqui já, no dedo, ela fica um escândalo. E vamos lá, vou vir, ó. Meu Deus. Ah, gente, não vá se ferrar. Gente, isso daqui dispensa o uso de glitter real, de pigmento. Olha isso. Vá cagar. Então, usei a Tantalizing, que ela é tipo um marrom médio, né? Em forma de brilho puro no meio da pálpebra. E aí, agora,
Ali no cantinho interno eu quero continuar usando de brilho, mas eu vou usar uma um pouquinho mais clara. Então eu vou vir com a Promise, que ela tem esse fundinho levemente mais frio também. Ó, até troquei de dedo, tá? Pra não, né, enfim, não ficar sujinho da outra cor. Vamos lá. Mano do céu, puta merda, como que tem gente que não gosta de brilho? Simplesmente. Olha esse olho, vai se fuder. Eu quero ficar me olhando no espelho só pra ver esse brilho refletir. De verdade, de tão bonito que tá. Eu tô apaixonada. Eu vou fazer um detalhezinho, eu vou dar uma leve escurecidinha aqui no cantinho externo, tá? Usando... Eu achei que era um preto isso aqui, mas nessa luz dá pra ver que ele é claramente um verde muito, 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 muito escuro, que fora das luzes super fortes ele parece um preto. Então, mesmo pincelzinho, ó, pequenininho assim de esfumar, vou pegar um tequinho só pra gente conseguir dar mais profundidade aqui no cantinho externo. Gente, olha como constrói muito bem. E ele tá praticamente pigmentando em cima da sombra mate, né, que a gente usou antes. E um pouquinho ali também da sombra metalizada, né, que eu dei batidinha com o dedo, então acabou ficando com um pouco ali de 2 camadinhas de sombra. E olha aqui, ó, dá pra ver claramente ele pigmentando. Eu vou voltar com a The Big Day só um pouquinho. Quando a gente aplica ela já fazendo o movimento de esfumar, em vez de querer depositar primeiro pra depois esfumar, ela não mancha. Então, essas sombras com um fundo mais frio, mais acinzentado, é melhor você já aplicar esfumando mesmo, tá? Olha isso, vá cagar. Eu vou fazer a parte de baixo e depois eu vou passar um pretão aqui na linha da água, tá? Mas antes da gente vir com o preto, eu vou vir primeiro com o nosso verde que parece um preto. E aí eu vou aplicar ele aqui em tudo praticamente, ó. Então, pincelzinho pequenininho, eu vou vir esfumando ele. Raizinha aqui do cílio. Bem importante, conectando ali o reguinho do olho, tá? O rego do olho é esse coisinho aqui, ó, da parte de baixo com a parte de cima, tá? Vou escurecer em tudo aqui. Agora vai ficar meio estranho, porque a linha da água não tá preta. Mas a hora que ela ficar, isso daqui vai fazer sentido, prometo. Então, ó, primeiro eu apliquei escurecendo, tá? Não fiz questão muito de esfumar a bordinha, porque a gente vai fazer isso com outra cor, tá? Então, pra esfumar a borda, eu vou voltar com a própria The Big Day que a gente já usou lá em cima. E aí eu vou aplicar ela levemente aqui, ó, mais abaixo do preto, do verde. Gente, tá vendo como eu falo que ela é tão pigmentada que uma cor consegue sobrepor a outra? Ela tá pigmentando mesmo em cima daquele tom que é mais escuro que ela. E agora, pincelzão lápis, tá? Pra gente vir ali com uma cor transicionando esse escuro pra pele. Então, eu vou pegar a própria Charming. Lembrando que essa sombra, o intuito dela realmente não é aparecer muito não, tá? É só tirar a marcação do acabamento. Muito bonita. Eu só, na emoção do momento, né, acabei deixando aqui muito grosso. Mas eu vou tentar corrigir colocando um pouco de brilho em cima. É até bom que daí a gente já vê a potência dessa sombra metálica. Tô limpando aqui um pincelzinho. Eu vou pegar a mesma sombra, tá? Que é a Tantalizing, que é a... Gente, ela é tão... Olha isso. Sei lá, é uma textura muito louca isso daqui. Porque ela é tão macia que se eu pego muito forte, ó, tá vendo? Que ela vai até como se fosse uma sombra cremosa ali na paleta mesmo, vai até deformando. Então você tem que ir bem gentil na hora de pegar, tá? Porque se você for com muita força, muita raiva no coração, você vai acabar até estragando o pã ali na paleta. Então, peguei ela um pouquinho aqui no pincel, só pra ter mais precisão. Vou tentar botar ela aqui, ó, em cima desse cantinho interno, que eu acabei engrossando mais do que o planejado. Tá vendo que ela tá pegando em cima, cara? Não é que cobriu. Às vezes, quando eu olho pra cima, é que eu tô me vendo ali no visor. Mas olha isso. Assim, eu não preciso nem, né,
fazer mistério quanto à minha opinião real dessa paleta, porque não tem como mentir que o negócio é muito bom. Mas eu vou finalizar aqui com uns acabamentos, passar lápis na linha da água, aqui eu vou passar um rosa, aqui eu vou passar preto, fazer um delineado, colar um cílio, e eu já volto para dar as minhas considerações sobre esse chuchuzinho aqui. Maquiagem finalizada, ou melhor, maquiagens, né? Porque... Vem cá para as meninas te verem. Vem cá. Nena! Olha quem vai dar o ar da graça pela primeira vez no canal. Eu não deixo a minha mãe gravar. Porque eu sou uma idosa de 19 anos quase, vocês acreditam? A Nena vai fazer 19 anos no finalzinho de agosto. Ela tem 18, então ela é uma vovozinha, uma senhorinha ranzinza, que não para de miar, que não para de miar. Fala tchau pras meninas então. Tchau! Eu nem sei mais o que eu tava falando, mas enfim, maquiagens finalizadas, e eu ia dizer que eu não sei qual que eu gostei mais. Então, aqui a gente tem um Foxy Eye poderoso, né, com ponto de cor, e aqui um Smoky Glam frio, poderosíssimo também. O que eu fiz de acabamento aqui foi lápis rosa na linha da água, aqui lápis preto, um delineadinho em cima aqui dos dois olhos, só pra servir de base do cílio. E eu colei um cílião, tá? Que essa make aqui pedia um cílião. E aí pra tentar ficar um pouquinho menos palhaça, eu quis pelo menos o cílio igual nos dois olhos. Mas, enfim, o que eu quero perguntar pra você é: qual foi a sua técnica, o seu olho preferido? Assim, tá uma briga feia. Real, não sei. Então, me conta a sua aqui nos comentários. E agora vamos para as considerações finais aí, para minha opinião sobre essa paleta. E assim, eu não tenho nem como mentir, porque vocês foram vendo as minhas reações aí enquanto eu tava maquiando. Foi a primeira vez que eu usei ela em mim, fazendo uma técnica, né, bem elaborada. Então foi praticamente meu primeiro contato real aí com cada uma das cores. E eu tô impressionadíssima. Como eu já disse pra vocês, os mates são extremamente aveludados. Uma coisa que só tocando mesmo você consegue entender o que eu tô falando. E como eu já falei também no decorrer do vídeo, apesar dele ser muito macio, não tem muito farelo, né? Então, vocês conseguiram ver que eu fiz os dois olhos sem colocar a caminha de pó aqui embaixo. E ainda assim, ó, a minha pele tá intacta. Lógico que eu não fiquei pegando sombra em excesso, eu sempre tiro um pouquinho ali, né? Enfim, eu tenho a técnica correta pra aplicar sem sujar a minha pele, mas eu tenho paletas que não tem metade da maciez, da textura de veludo dessa paleta aqui, e elas sujam muito mais. Então, ponto extremamente positivo para a paleta da P. Louise. Outra coisa que eu gostei muito é que, sem sombra de dúvida nenhuma, ela substitui a paleta da Jaclyn Hill, que até hoje era a queridinha dos maquiadores, mas ó, perdeu o posto, tá? Porque agora essa daqui não tem pra ninguém. É como se dentro de uma única paleta a gente tivesse a paleta da Jaclyn Hill, volume 1, a paleta New Nude da Huda Beauty com os tons de rosado e uma terceira paleta com tons mais frios. Então, literalmente aí, como se fosse 3 em 1. E eu falei aqui das sombras mates, né? Mas fora a beleza das sombras metalizadas. Eu usei aqui 3 com vocês, mas tiveram outras que não deu pra gente usar, porque eu não tenho olho suficiente pra usar 50 sombras em um vídeo, mas, por exemplo, essa daqui, Infinity, ó. Olha o brilho disso aqui, não sei se tá focando. Eu fiquei doida pra usar essa sombra aqui, ó. Não deu, né, nenhuma das duas técnicas, mas eu trago aí futuros tutoriais usando ela. Então, assim, real, tem todos os tons aqui pra você fazer 500 mil noivas e também para você maquiar todas as suas clientes. E aí um ponto que eu ainda não comentei com vocês, né? Quanto que essa paleta custou e como que eu fiz para comprar, porque, como eu disse, a P. Louise é uma marca britânica, mas felizmente a marca da P. Louise entrega no Brasil e você consegue comprar essa paleta e todos os outros produtos da marca diretamente
no site dela. Eu vou deixar o site na descrição desse vídeo, vou deixar também já o link, né, diretamente para a paleta, para quem não quiser ficar pesquisando. E a única coisa que você precisa para comprar essa paleta é de um cartão internacional. Então, se você não tem, conversa com algum parente, algum amigo aí que consiga emprestar para você, ou fala com o seu banco, gera teu cartão internacional, que daí é moleza de você estar comprando. E convertendo, né, ela tava lá no site por 40 libras. Aí eu apliquei um cupom de desconto, o cupom da Nikkie Tutorials, que é Nikkie, Nikkie, tá? Eu acho que me deu 5% de desconto, se eu não me engano. E aí teve ainda um valor lá de frete, que não foi muito, tá? Não achei o frete nem um pouco caro. E eu lembro que no total deu 47 ou 43 libras, uma coisa assim, que convertendo deu 370 reais. Então, é uma paleta de 50 tons com acabamento mates e metálicos, metalizados, por 370 reais. Eu não preciso nem falar que, na minha opinião, vale muito a pena. Não fui taxada, tá? E chegou em menos de 15 dias, se eu não me engano, em 10 dias já tinha sido entregue. Inclusive, se você não viu quando essa paleta chegou aqui pra mim, é porque você não tá assistindo meus stories e nem me seguindo no Instagram. Me segue aí todas as redes, @FloraCCaetano, tá? Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Também se inscreve aqui no canal para que eu traga cada vez mais conteúdos como esse. E claro, ativa o sininho para não perder nada do que rola por aqui. Inclusive, não esquece de deixar aqui nos comentários qual técnica, né, que eu fiz que você gostou mais, se foi o Foxy Eye ou o Smoky Glue, que eu sempre fico de olho em tudo que vocês estão comentando, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!